Apesar das adversidades, nós vemos que é possível ser feliz com Jesus ou só feliz em Jesus. Depois de nós termos ouvido tantas histórias inspiradoras, né, que nós falamos, motivacionais, do nosso cantor cristão, sobre os nossos hinos, nós temos na Bíblia também histórias que nos inspiram, histórias que nos encorajam a prosseguir louvando e adorando a Deus. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 16, Atos 16, versículo 25 e 26. Atos 16, 25 e 26, que diz: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Guarde isso, a Deus. E os outros presos os escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces do cárcere. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra. Que a Tua palavra nos encoraje, Senhor, a prosseguirmos louvando e adorando o Teu santo nome. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Esses versículos, apenas esses 2 versículos desse capítulo 16 de Atos, eles fazem parte de uma viagem missionária de Paulo e Silas a Filipos, uma cidade da Macedônia. Eles estavam ali em viagem, não fizeram absolutamente nada de errado para estarem presos, nós vamos ver. Paulo e Silas estavam nessa narrativa do livro de Atos, algemados, injustiçados e feridos. Mas eles escolheram louvar, eles escolheram adorar a Deus. O louvor deles, nós vemos no texto que não dependia das circunstâncias. Eles poderiam parar e murmurar, eles poderiam parar e reclamar. À meia-noite, que o texto fala. Meia-noite é a hora de todos estarem descansando, dormindo. Paulo e Silas escolheram este momento para louvar e adorar ao Senhor, porque não dependiam das circunstâncias, mas dependia do que Deus representava para eles. E quando o louvor é sincero, Deus se manifesta com poder. Nós vemos depois no texto, seguindo o texto, como Deus se manifesta através do louvor de Paulo e Silas. Apesar da dor, da vergonha, das correntes, eles escolheram louvar. Esse texto vai dizer também que Paulo e Silas estavam numa condição de preso de alta periculosidade, presos no tronco. Presos no tronco significava presos de alta periculosidade. E nós vemos no texto que não houve nada de errado no que eles fizeram, mas eles entenderam que sim. Por volta da meia-noite, meia-noite simboliza um momento mais escuro, um tempo de dor, muitas das vezes, um tempo de espera. Mesmo nesse momento, Paulo e Silas não reclamaram, não duvidaram e não desistiram. Eles louvaram, eles oraram e eles cantaram louvor, demonstrando fé e confiança no Senhor. O verdadeiro adorador, ele não depende de circunstâncias. Ele continua louvando quando o mundo parece que está desabando. Na condição de Paulo e Silas, parecia que o mundo estava desabando para eles, porque sabem em quem eles estão crendo, ou em quem eles estão crendo. O louvor tem poder para libertar o coração oprimido, restaurar a esperança e atrair a presença de Deus. Onde há louvor, Deus age. Nós vemos aqui no texto que o que aconteceu quando Paulo e Silas começaram a orar e cantar. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces do cárcere. Louvor, Deus age em meio dos louvores. Oravam e cantavam hinos a Deus. Eles não estavam ali esperando aplauso dos outros presos. Eles não estavam ali esperando aplausos humanos. Eles estavam ali louvando, orando a Deus. O texto mostra 2 atitudes espirituais poderosas: oração e louvor. Orar é falar com Deus. Louvar é exaltar quem Ele é, mesmo sem respostas imediatas. O louvor deles não era um ritual.
não era algo para que fosse aplaudido pelos homens ou colocado nas redes sociais para receber alguns likes, não. O louvor deles não era um ritual, era uma expressão de fé viva em meio das circunstâncias de dor que eles estavam vivendo. Quando um cristão louva, ele pode mudar o ambiente ao seu redor. Isso aconteceu. O texto diz que os outros presos ouviam o louvor deles. Quando você louva no meio da dor, pessoas podem ver Jesus através do seu louvor, através da sua vida. O carcereiro, vendo o poder de Deus, foi salvo com toda a sua casa. Se nós continuarmos lendo o texto, lá no versículo 31, nós vamos ver que o carcereiro foi liberto, foi salvo, porque tudo começou com a oração e com o louvor de 2 homens. Deus habita nos louvores do seu preso, do seu povo. Onde há louvor, há presença, há libertação, há milagre, quando o louvor é sincero. E nós vemos aqui no texto que eles oravam e louvavam ao Senhor com a intenção que o nome de Deus fosse engrandecido ali naquele local. De repente, o texto segue, de repente sobreveio o tamanho terremoto. O de repente desse texto mostra que Deus age no tempo dele, sempre no momento certo. O terremoto foi uma intervenção divina, não apenas natural. O que aconteceu? As portas se abriram, os alicerces se moveram e soltou as cadeias de todos os presos. O louvor de 2 homens trouxe libertação a todos que estavam ali. Deus não apenas livrou Paulo e Silas, ele transformou o ambiente daquela prisão, o ambiente de dor que todos estavam vivendo ali, à meia-noite. O momento da escuridão, o momento da dificuldade, através de 2 homens, através do louvor e oração sincera de 2 homens, Deus mudou todo o ambiente ali daquela prisão. O cárcere representa as prisões da alma, o medo, o pecado, a depressão, a culpa, a incredulidade. As correntes simbolizam aquilo que nos impede de viver a liberdade em Cristo. O terremoto é a ação poderosa do Espírito Santo, quebrando tudo o que não vem de Deus. O texto, esses pequenos versículos, 2 versículos, o texto nos ensina que quando louvamos a Deus em meio à dor, Ele não apenas nos liberta, mas também liberta quem está ao nosso redor. Então, igreja, você, meu irmão e minha irmã, tudo começa com você e em você. Começou com Paulo e Silas e eles conseguiram fazer com que Deus abençoasse todos que estavam ali naquela prisão. Louvar na dor é um ato de fé. É muito difícil louvar em meio à dor, mas é um ato de fé, mesmo sem entender. Quando você estiver passando pela adversidade, quando você estiver passando pela luta, louve ao Senhor, porque Deus continua agindo. Deus está agindo em meio ao seu louvor, em meio à sua oração. Louvor é uma arma espiritual, não é emoção, é poder. As muralhas de Jericó caíram através do louvor. O louvor traz testemunho e salvação. O carcereiro, ao ver o milagre, perguntou: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? O resultado foi o louvor, do louvor foi toda essa família foi salva. Toda essa família foi alcançada pela graça e a misericórdia de Deus. O texto de Atos nos mostra que o louvor muda o coração antes de mudar as circunstâncias. Primeiro, ele muda o meu coração e depois muda as circunstâncias ao meu redor. Liberta o homem antes de abrir as portas. A libertação espiritual. E manifesta o poder de Deus em lugares improváveis. Numa prisão improvável. Mas ali 2 homens comprometidos com Deus, comprometidos com a oração e com o louvor sincero, começaram a clamar a Deus, a louvar a Deus, com a intenção de abençoar aquele lugar improvável, uma prisão. Deus não se esquece de você. Deus não se esquece de nós.
Paulo e Silas poderiam pensar que Deus tinha esquecido deles. Foram jogados na prisão. Ele vê nas suas lágrimas, suas lutas, suas prisões, mas também ele te convida, Deus te convida a louvar o nome dele, antes mesmo de ver o milagre acontecer. Paulo e Silas começaram a orar antes de ver as coisas acontecerem, mas preferiram louvar, porque o louvor não apenas muda as circunstâncias, ele muda o coração de quem adora. Ele primeiro muda o meu coração. Se você louvar, as circunstâncias podem mudar. Se você orar, as circunstâncias podem mudar. Hoje nós ouvimos aqui alguns testemunhos de oração, né, na apresentação dos bebês, pais e mães que oraram pelos filhos, pais e mães que oraram antes de ver os filhos, e olha o que nós vemos, o milagre aqui apresentado. Quando você louva nas adversidades da vida, o céu se move ao seu favor. Tudo começa a acontecer. As cadeias caem e a presença de Deus invade o ambiente. Mesmo nas dificuldades, mesmo nas adversidades, devemos acreditar que Deus está conosco e Ele pode agir em qualquer situação. O louvor desses homens, a oração desses dois homens, desses dois missionários, eles estavam numa viagem missionária, mostra que a adoração de Deus não depende das circunstâncias, mas sim da relação que nós temos com Deus. Paulo e Silas, eles foram colocados na prisão injustamente, porque libertaram uma jovem da escravidão de espíritos maus. Olha a causa deles terem ido para a prisão. Libertaram uma pessoa que era escravizada, que era explorada, porque ela tinha um espírito de adivinhação. E colocaram ele nessa situação de prisão. Poderiam escolher o quê? Murmurar, reclamar, mas em meio à situação que eles estavam, o que eles escolheram? Orar e louvar a Deus. Isso nos ensina a manter esperança e paz interior, mesmo nos momentos difíceis, mesmo nos momentos em que nós achamos que Deus não está mais nos vendo, mas sabendo que Deus tem poder para transformar todas as situações. Quando você pensa que Deus não está mais te contemplando, Ele está te contemplando. Então louve, então adore ao Senhor.